Então, irmãos, bom dia para todos, mais uma vez. E eu vou aproveitar esta oportunidade porque sou capaz de me esquecer mais tarde. Eu gostaria de agradecer os irmãos pelo convite, pela confiança. Foi uma visita que eu estava devendo fazia anos e foi muito bom estar aqui com os irmãos durante esses dias, conhecer irmãos de outros lugares também. Eu não vou para qualquer lugar. Mas eu acho que muitas pessoas me conhecem sem me conhecer pessoalmente. E pelas literaturas que a gente publica faz vários anos, muitas pessoas sabem que nós defendemos certos princípios. Enfim, todos os princípios da Bíblia. Né? Então, muita gente sabe a minha posição pelas literaturas. Então, eu não vou para qualquer lugar, mas onde tem irmãos que defendem os princípios deste livro, e onde tem uma porta aberta para declarar tudo que a palavra de Deus apresenta, eu vou, se for convidado. Eu nunca fui em lugar nenhum sem ser convidado. Então, é importante e que Deus nos guarde e que Deus ajude aqueles que estão defendendo verdades, em muitos casos desprezadas por muitas pessoas, e precisam das nossas orações e de todo o apoio que nós conseguimos dar para eles. Então, outra coisa que eu ia falar, tem dois sites, né? Muitos conhecem o grupo Salvo pela Graça. Tem um site com o mesmo nome, salvopelagraça.com, que tem todos os folhetos digitais e alguns, acho que 2 ou 3 gráficos também, todos disponíveis para baixar, para imprimir, para compartilhar à vontade, tudo de graça. Tem outro site, verdadedivina.com.br, mais para ensinos para cristãos, e tem muitas publicações digitais, revistas, sobre muitos assuntos interessantes, relevantes, todos também disponíveis para baixar, imprimir, compartilhar. Tem gráficos, tem folhetos, tem várias publicações. Não sei se todos sabem, mas se não sabia, agora sabe. Então vamos lá. Mais 2 estudos. Eu não vou tentar começar desde quinta-feira e me lembrar de tudo que eu falei. Foi muita coisa, né? E eu não tenho nada anotado, então não posso olhar. Mas, enfim, qualquer dúvida, o Felipe e a Grazi tem vários cadernos. Mas, já estudamos 2 Anas. Foi uma Ana do Antigo Testamento. Ela foi, o que ela foi? A mulher mais sofrida da Bíblia. E estudamos também a outra Ana do Novo Testamento, a senhora mais potente da palavra de Deus. Só sugestões minhas. Já estudamos uma Maria. E tem muitas Marias na palavra de Deus.
várias. E ontem, acho que foi ontem, que nós pensamos um pouco sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, a senhora mais privilegiada da palavra de Deus. E agora nós vamos tirar alguns minutinhos para pensar sobre Maria Madalena. E vamos chamar ela da mulher mais honrada da Bíblia. Então, João capítulo 20, vamos ler. João capítulo 20. E vamos ler a partir do versículo 1. Uma passagem bem conhecida, uma passagem bem apropriada para o primeiro dia da semana. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, para vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Tem muitos detalhes fornecidos no Novo Testamento a respeito da vida e das atitudes desta senhora muito dedicada ao seu Senhor, Maria Madalena. E o pouco tempo que nós temos hoje,
vai ser curto para estudar tudo, mas eu não quero prolongar o estudo desnecessariamente. O primeiro detalhe nesta leitura que me chama a atenção é o seguinte: ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, sozinha. Coragem? Não acha? E não tô pensando em tanto madrugada e sendo escuro. Talvez não tinha naquela época os problemas de madrugada, de violência que nós enfrentamos no Brasil. Mas eu estou pensando mais nas circunstâncias daquele dia, daquela época, do dia anterior. O que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado. Isso foi no primeiro dia de semana, domingo. Isso aconteceu na sexta-feira. E sabemos que não foi um ato isolado de uma ou duas pessoas que crucificaram o Senhor. Os judeus e todas aquelas divisões de saduceus e escribas e as autoridades religiosas, Herodes, Pilatos, Caifás, uma grande multidão de gente que se levantou contra o Senhor Jesus, e a cidade toda estava sabendo do acontecido. E qualquer pessoa que se identificou com o Senhor Jesus Cristo naqueles dias estava pedindo para morrer também. Será que não foi por isso que Pedro disse: não, eu não conheço, estou fora? Medo. Mas agora nós encontramos, não um homem, tinha alguns homens também, mas esta senhora aqui se destaca a coragem dela. De madrugada, sendo ainda escuro, ela foi ao sepulcro. Mas foi só agora que ela apareceu? Não. Acho que a gente leu ontem à noite em capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ela ficou ali também, entre poucas pessoas, nem os discípulos estavam lá, aqueles corajosos. O que aconteceu? Fugiram. Mas Maria Madalena e algumas outras mulheres estavam lá. Mas foi só na cruz que ela apareceu pela primeira vez? Não. Pode ler todas as referências. É mais um estudo para o caderno aí. E tomara que não fique no caderno. Todas as referências no Novo Testamento a Maria Madalena. Às vezes é um pouco difícil distinguir entre as várias Marias. Daí, quando terminar de estudar Maria Madalena, e daí faça outro estudo sobre as outras Marias para ver se consegue colocar cada uma no lugar certo. Mas, enfim,
ela não apareceu na cruz pela primeira vez. A gente lê que ela acompanhou o Senhor Jesus Cristo, não sabemos por quanto tempo, mas no seu ministério público, seguindo e acompanhando de perto o Senhor. Quer dizer que ela não estava em casa, viajando de um lugar para o outro, prestando atenção, aproveitando aqueles ensinos tão sublimes do Senhor Jesus. E ela estava lá, dedicada, durante a sua vida, na sua morte, no seu sepultamento, e o Senhor apareceu primeiro para quem? Depois da sua ressurreição? João? Pedro? Maria Madalena. Impressionante isso, não é? Então, dá para tirar uma lição bem simples. Maria apreciou muito o seu Senhor. E o Senhor apreciou muito Maria Madalena. E nos dias de hoje, o nosso Senhor ainda aprecia muito irmãs fiéis, dedicadas, corajosas, dispostas a defender e promover a sua causa, custe o que custar. Então, irmãs, vamos lá. Mas daí surge a pergunta, por que será? Por que será que Maria Madalena se dedicou tanto, com tanta coragem, com tanta convicção? O que aconteceu para ela apreciar tanto o seu Senhor? A Bíblia diz que o Senhor expulsou 7 demônios dela. A gente não faz ideia do que significa isso, né? O mundo evangélico fala muito em expulsar demônios. E existe o perigo da gente pensar, mas isso não existe. É só coisa deles. Existe sim. Eu estou lendo um livro esses dias. Eu acho que eu nunca tinha lido em inglês. Mas conta a história de uma moça. Os pais dela eram judeus lá na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial. E ela ficou envolvida com essas pessoas e entrou a fundo nesse assunto do mundo oculto de demônios e espiritismo e coisas assim. E é assustador o que aconteceu com ela. Assustador. E temos aqui outro caso que o próprio Senhor Jesus Cristo contou. Então não é fantasia, é algo real que acontece. Não sei se é uma coisa muito comum nos dias de hoje, mas existe. Existe. E, enfim, o Senhor Jesus resolveu aquele problema e aquela senhora foi liberta, salva, perdoada,
santificada, e vai longe. Tanta coisa que acontece no momento em que uma pessoa simplesmente pela fé, arrependida dos seus pecados, confia no Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Dai a chave. O que houve, Maria? Por que o Senhor está aqui tão cedo, de madrugada, escuro? Por que veio aqui? Porque o meu Senhor, que morreu na cruz na sexta-feira, Ele morreu por mim e Ele resolveu o maior problema que existia na minha vida. Eu estou aqui grata, dedicada à sua causa, por tanta coisa que Ele fez para transformar a minha vida e mudar o meu destino eterno. Então, estamos aqui por quê? Já falei sobre isso, eu acho, né? Estamos aqui por quê? Para seguir regras e normas e nos conformar com algum sistema religioso? Não. Estamos aqui seguindo homens ou mulheres? Não. Estamos aqui fazendo o que nós fazemos porque nós apreciamos muito o que o nosso Senhor fez por nós na cruz. O pão, o cálice, declara tudo. E que Deus nos ajude a nunca perder a nossa apreciação pelas coisas simples. Dois emblemas tão simples, mas que significa tanta coisa. A morte do Senhor Jesus por nós. Muito bem. Vamos pular um pouquinho. Versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, viu os dois anjos, e os anjos disseram-lhe: Mulher, por que choras? Interessante. Que eles fizeram a mesma pergunta que o Senhor fez no versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Mas, mesmo que seja a mesma pergunta, é a mesma coisa na sua versão, irmãos, né? Também? Eu não conferia a língua original, mas vamos deixar a coisa simples por enquanto. Eu acho que mesmo sendo as mesmas palavras, a mesma pergunta, eu imagino que para Maria tinha uma diferença nas duas perguntas, mesmo sendo iguais. A diferença foi em quem fez a pergunta. Os anjos. Agora, eu acho que, bom, eu ia dizer que eu acho que nunca apareceu nenhum anjo para mim
na minha vida, mas pensando bem, eu não tenho certeza. Eu acho que os anjos são mais ativos nas nossas vidas do que nós imaginamos, mas é outro assunto. Mas, se um anjo aparecesse para mim e fizesse essa pergunta para mim, Samuel, por que choras? Quem é? Quem é você? Aparência diferente? Nunca vi. Daí o meu Senhor se aproxima e faz a mesma pergunta. Estão conseguindo ver a diferença? Eu acho que seria bem diferente. E quando os anjos fizeram a pergunta, Maria não deu muito assunto para eles. Mas quando o Senhor fez aquela pergunta, daí que o assunto vai longe, quando ela entendeu com quem ela estava conversando. Então, irmãos, é bem assim. Nós conseguimos conversar com certas pessoas. O irmão aqui usa uma expressão que nem todo mundo usa, mas ele fala bastante, se prestar atenção. Ele fala em liberdade cristã. Não é assim? Alguém já percebeu? É muito interessante esse assunto. Liberdade cristã. A gente não conta os detalhes, os problemas das nossas vidas para qualquer um. Mas tem certas pessoas, bem poucas, com quem nós temos mais liberdade cristã. Mas a verdadeira liberdade cristã entre nós e o nosso Senhor. Daí podemos orar, conversar à vontade, desabafar, contar para Ele todas as dificuldades, todas as coisas que nos preocupam. E nós sabemos que Ele entende. De repente Maria pensava, será que anjo já chorou? O que o anjo vai entender? Lágrimas. Ele tem outro mundo. Bem distante. Mas o meu Senhor? Será que ela estava lá? Em capítulo 11? Não sei. Não sei. Será que ela estava lá quando o seu Senhor se aproximou daquela sepultura de Lázaro? E lemos aquelas palavras tão simples. Jesus chorou. Quem sabe ela pensou naquele momento, eu já vi ele chorar, ele entende, ele sabe o que eu estou passando. E isso que faz toda a diferença. Mas estamos correndo demais na frente. O que eu queria mostrar aqui é versículo 14. Depois, quando ela respondeu para os anjos, ela disse, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, versículo 14, capítulo 20, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Não sabia que era.
Interessante. Se lembram daquele casal? Se foi homem e a sua esposa, eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim. Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús. Pessoas que, obviamente, conheciam o Senhor Jesus Cristo, tinham tido algum contato com Ele nos dias anteriores à sua crucificação. Mas, agora, caminhando para Emaús, tristes, conversando entre si sobre os acontecimentos dos últimos dias e horas, e o próprio Senhor se aproximou e ia com eles. Mas não perceberam quem era? Não sabiam. Daí perguntaram, o senhor não está sabendo dos eventos das últimas horas? Daí começaram a contar para ele tudo o que tinha acontecido na própria vida dele. Não sabia quem era. Que confusão, hein? Mas eu acho que, irmãos, é bem assim. Nas nossas vidas, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente não consegue raciocinar. Ficamos meio perdidos, boiando. Vocês usam essa expressão aqui, não? Não sabe o que é? Obrigado, irmão. E vem aquela notícia pesada, aquela perda, aquele choque, aquele golpe, e a gente fica totalmente desorientado. E agora? Vou para lá, para cá, para trás, para frente, para cima, para baixo. Difícil. E chega alguém e diz, mas tem que orar, tem que ler a Bíblia. E a gente pega a Bíblia para ler e não consegue nem enxergar as palavras na página. E dobra os joelhos para orar e não sai nenhuma palavra. Alguém já passou por isso? A irmã aqui estava contando ontem a experiência dela. A família também que sofre junto. São experiências reais, irmãos, que pessoas passam. E como eu falei ontem, nós precisamos de sensibilidade para poder ajudar essas pessoas. Mas na realidade, não existe ninguém que possa socorrer e ajudar igual ao Senhor Jesus Cristo. Porque em todas as coisas ele foi tentado. Sem pecado. Passou por tantas situações, desprezo, sofrimento. Ficou mais desfigurado, mais do que outro qualquer. Ninguém nunca sofreu mais do que ele. E enfim, por isso, ele é a única pessoa com as qualificações de ser o nosso grande sumo sacerdote. Ele sente, ele entende e ele tem como socorrer aqueles que estão passando pelas situações mais difíceis. Mas não é sempre que a gente enxerga tudo isso na hora. Depois, a gente começa a se acalmar, raciocinar mais um pouquinho depois de alguns dias ou semanas ou meses talvez. E começamos a abrir os olhos e enxergar melhor. E daí, o que aconteceu?
Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Jesus disse-lhe: Maria. Hã? Se fosse um irmão, não está me conhecendo? Falei com você ontem. Qual é o problema? Olha só o nosso Senhor tão diferente, tão sensível. Maria. Só isso. Só. Não foi mais do que suficiente. E para aquele coração quebrantado, triste, com uma palavra de 5 letras, a depressão se foi. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer melhor essa bendita pessoa. Ele consegue fazer o que mais ninguém consegue. Dar conforto, consolo e ajudar nas circunstâncias mais escuras e difíceis das nossas vidas. Enfim, vamos deixar Maria um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Ontem nós falamos um pouco sobre a importância da sua vinda, do seu nascimento, da sua morte, mas talvez a gente não dê o devido destaque, a devida atenção à verdade da ressurreição do nosso Senhor Jesus. O nosso irmão já falou sobre isso hoje e vamos falar mais um pouquinho. Ou quer falar? Por que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é tão importante? Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ofereceu aquele sacrifício supremo que satisfez as exigências da santidade divina e da justiça de Deus, não foi pouca coisa. E nós pensamos em tantos sacrifícios do Antigo Testamento, milhares e milhões de animais oferecidos sobre os altares do Antigo Testamento, que nunca resolveram de uma forma definitiva o problema do nosso pecado. Nem o problema do pecado, nem o problema dos pecados. Anotou aí? Em outro estudo, pecado e pecados são 2 assuntos diferentes. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento nunca resolveram o problema do pecado, nem o problema dos pecados. Nem a raiz do problema, nem os resultados do problema. E agora,
Uma pessoa divina vem dos mais altos céus. Uma pessoa enviada pelo próprio Criador, pelo próprio Juiz. E aquela pessoa desce, vive em perfeição e santidade durante 33 anos e mais um pouquinho. E enfim, ele se oferece em sacrifício sobre a cruz. E antes de morrer, ele disse: está consumado. Preço pago, obra feita, Deus satisfeito, consumado. Ele disse. E se a gente só tivesse Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19, e os evangelhos parassem naquele ponto, ficaria a dúvida, mas Deus aceitou? Por isso, no primeiro dia da semana, Maria, os outros discípulos, os anjos, depois apareceu para mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas testemunharam o fato. E aquele que morreu na cruz na sexta-feira, às 3 horas da tarde, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque Deus, por meio da ressurreição, Ele colocou aquele selo divino, eterno, no sacrifício do Senhor Jesus. Ele disse: está consumado. Deus disse: eu aceito. Então, meus irmãos, o que Romanos diz? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Um Salvador que morreu e ficou na sepultura, morto. Será que um Salvador desses teria como salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus? Hebreus 7. Um Salvador morto não salva ninguém. Mas um Salvador que morreu, que foi sepultado para provar a realidade que, de fato, morreu, e que foi ressuscitado por Deus e exaltado para ocupar aquele lugar de destaque e de honra eternamente no céu, nós podemos ter certeza, sem sombra de dúvida, que este Salvador é divino, é eterno e é capaz de salvar qualquer pessoa, mesmo que seja o principal dos pecadores. 1 Timóteo. Mesmo que seja Saulo de Tarso, o pior, se existisse, a obra consumada, o sacrifício aceito é mais do que suficiente para salvar a pessoa que nele confia. Então, às vezes a gente
a gente tenta falar sobre esses assuntos e não tem palavras, não é? E, bom, eu sinto muito isso. Se tivesse falando inglês, era muito mais fácil, né? Mas mesmo falando inglês e ajuntando todas as palavras, diz que tem 600 mil palavras na língua inglesa, né? Mesmo ajuntando todas as palavras da língua inglesa, da língua portuguesa, da língua espanhola, ajuntando todas as palavras de todas as línguas no mundo, a gente não consegue descrever ou explicar nem 1% destes assuntos grandiosos. Né? Mas que Deus nos ajude, pela fé, pelo menos, a apreciar um pouco da grandeza do que Cristo fez e como aquela obra satisfez de uma vez por todas as exigências divinas. Por isso eu não entendo por que há milhões de pessoas no nosso país se esforçando, contribuindo, fazendo boas obras, orando e rezando e pagando, pensando que vai resolver o problema que já foi resolvido 2000 anos atrás. Que insulto para Deus é tudo isso. Graças a Deus, nós descobrimos um fato tão simples, mas tão precioso, que tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. E os irmãos já se lembraram de quem? Seu Henrique, né? Muito bem. E outra história. Mas tem um versículo lá, eu vou ler aqui para não errar. Atos 17, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos. Atos 17, 31. Disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não somente garante o nosso futuro glorioso, o nosso destino glorioso, também garante o destino triste deste mundo e de todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Eu falei várias vezes nos últimos dias para pessoas conhecidas lá na Bahia, pessoas que conhecem a verdade, mas que mostram cada vez menos interesse nas coisas de Deus e cada vez mais interesse nas coisas deste mundo. Eu já falei várias vezes nos últimos dias, gente, a festa vai acabar. E as pessoas me olham chocadas. Não pensam nesse lado, né? Pensam que a vida é uma grande festa que vai longe, mas não pensam que está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O mundo não aceita isso.
despreza, faz pouco caso. Mas, meus irmãos, a nossa missão é muito urgente. Né? Nem todo mundo ficou sabendo dessa história. Né? Eu contei essa história na quinta-feira, mas acho que muitas pessoas estão aqui hoje que não estavam lá. Rapidamente, eu estou fazendo umas caminhadas esses dias. Esses dias não, estou parado aqui. Mas lá em casa, estou fazendo as caminhadas de manhã cedo para... não sei porquê. Mas, às vezes eu me encontro... eu vejo um homem indo para o serviço dele. Tem uma fábrica lá perto de casa que ele trabalha lá. Nem sei o nome dele, nada, nem onde ele mora, mas ele está caminhando ali com o uniforme dele. Acho que uns 10 canetas coloridas aqui na coisa. E mochila nas costas, uma postura muito séria. E um senhor bem educado, se eu passo no outro lado da avenida, ele me dá bom dia. E está indo para o serviço, mochila nas costas, caderno preto, assim, grande, maior do que o de Felipe. E na capa do caderno, de longe a gente enxerga em letras vermelhas a palavra urgente. Eu fico impressionado com aquele homem e uma hora dessas eu vou atravessar a avenida e perguntar para o homem o que tem ali dentro. Tão urgente que de certo são as tarefas dele, as responsabilidades, os compromissos dele na fábrica. Levando a coisa a sério. O serviço dele. Devemos fazer isso. Então, irmãos, nós precisamos de um caderno desses. E nesse contexto, nós precisamos colocar no nosso caderno a nossa responsabilidade de levar para o mundo que está perecendo, que em breve vai enfrentar o juízo eterno. A gente acredita nisso? Falamos que sim, mas precisamos agir, irmãos. E a nossa responsabilidade é levar para o mundo que está perecendo a grande mensagem, o juízo vem vindo. Deus vai julgar com justiça o pecado. E vocês, querendo se livrar do juízo eterno, precisam se refugiar em Cristo, a única solução. E a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos é o que garante o nosso destino eterno. É a mesma coisa que garante o destino eterno deste mundo perdido. Então, irmãos, vamos deixar o assunto aí. Mais um pouquinho. Eu mencionei de passagem o nosso grande sumo sacerdote. Né? É outro assunto que vai muito longe, mas só rapidamente. Eu acho que pouco apreciamos. Sempre falamos do que ele fez. E falamos também do que ele vai fazer. Mas eu acho que pouco falamos do que ele está fazendo no presente.
intercedendo por nós, agindo como advogado à direita do Pai, o Consolador que se aproxima. Tantos aspectos do seu ministério no presente. Então, irmãos, em terminar, que Deus nos ajude. Eu falei esses dias sobre o Senhor Jesus no tempo presente, o grande eu sou. O que ele era no Calvário, o que ele era na presença de Maria Madalena, é a mesma pessoa que nós conhecemos, que nós valorizamos e que nós precisamos conhecer melhor e apresentar para o mundo o nosso bendito Salvador. Martinho Lutero, ele disse, vocês conhecem a história dele, em dias bem mais difíceis do que os nossos, muita perseguição, oposição à verdade, mas ele disse que ele não se preocupava com os gritos dos maus, mas se preocupava com o silêncio dos bons. Então os maus estão gritando no nosso país. Até um certo ponto a gente pensa, mas precisamos nos preocupar, irmãos, com o nosso silêncio. Se a gente não fala a verdade, se a gente não apresenta Cristo, quem é que vai falar? Então, vamos lá e que Deus nos ajude. O irmão Cícero sugeriu o hino 259. Logo após, um irmão pode encerrar com oração. E assim vamos ter um pequeno intervalo, uns 10 minutos. Daí retornamos para o segundo estudo. Okay.